Tá todo mundo desembarcando. Deixa eu trazer aqui, por exemplo, o que diz, tem essa matéria do Zé Padilha, mas antes vou ler o comentário da Márcia Almeida, dizendo, os bolsonaristas da minha família estão desaparecidos. Missing, né? Desaparecidos. Parece que estão buscando um buraco para se enfiarem, né? Deve ter muito bolsonarista assim. De vez em quando aparecem alguns aqui, a dona Inês nunca mais voltou, né? Lembra da dona Inês, Léo? Nunca mais apareceu. Mas o Jonatas fala, 15% do eleitorado sempre foi fascista, ele tem a máquina do governo, se chegar à eleição, continuará competitivo. Não se pode subestimar, né? Aqui, E o Júlio César Beraldi fala, os bolsominions da minha família, que antes eram coach de política, hoje dizem que não falam mais de política. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar Vamos voltar a fazer um churrascão, aquela coisa toda. Né? Você viu o jogo do Timão? Você viu o Corinthians, o Palmeiras, essas coisas todas. Mas, olha aqui o Zé Padilha, Léo. Olha aqui o que ele está dizendo. Né? Declarando voto em Lula contra o Bolsonaro, ele diz que errou a avaliação dele em relação ao Moro e o Dallagnol, está fazendo uma autocrítica profunda, né? Ele é o autor da série O Mecanismo. Ele fala assim, estava errado com relação ao Moro e ao processo que ele e Deltan fizeram na Lava Jato. Né? Aí ele fala o seguinte, olha, é impossível considerar o Bolsonaro honesto, né? Tem que ser um sujeito completamente descolado da realidade para achar que o Bolsonaro se tornaria ético e honesto do nada, né? Então, está fazendo aqui, está dando uma contribuição relevante. Como é que você vê essa autocrítica? Como é que você acha que ele deve ser agora acolhido ou não pelo campo democrático progressista no Brasil? Eu sempre vi o trabalho do Padilha com mensagens subliminares mostrando que a Lava Jato quebrou o Brasil. As pessoas só conseguiram enxergar a primeira camada da cebola, que foi a parte que expunha o ex-presidente Lula e etc. Mas a mensagem mais importante que eu vi do Padilha ali, e diretores fazem muito isso, porque os patrocinadores são imbecis, eles não sabem como funciona a comunicação. Na primeira linha de comunicação, no primeiro nível de comunicação, ele colocava tudo que o patrocinador queria ver, né, que era a exposição do Lula, etc. Mas num segundo momento, ali mais profundo, exatamente para atingir o subconsciente das pessoas, ele colocava a quebra das indústrias brasileiras, a quebra da economia brasileira. Então eu nunca vi o Padilha como sendo bolsonarista e nunca vi o Padilha como sendo contra a soberania nacional, não. Só que é muito difícil quando você tenta usar o sistema para passar uma mensagem subliminar, é mais ou menos assim, eu estou na Globo e vou tentar passar mensagens subliminares contra a própria Rede Globo, e as pessoas não entendem que você está passando isso. E eu não consigo ver o Padilha como sendo uma pessoa de direita, como sendo antinacionalista. O que eu vi ali foi, ele teve essa oportunidade de fazer um filme, e o filme ele tem várias camadas, tem uma camada que atinge o seu consciente e te provoca revolta, e tem aquela camada, que é uma segunda camada, que atinge o seu inconsciente e faz você compreender pontos que você não teria compreendido antes. Eu acho que muito da classe média que entendeu a conexão entre a Lava Jato e a quebra do Brasil é em função desse trabalho dele em nível subconsciente, a mensagem subliminar que teve dentro desse mecanismo. Então eu nunca desconfiei que o Padilha fosse progressista, muito pelo contrário. Quando o mecanismo saiu, eu falei, olha, existe aí uma grande oportunidade das pessoas, porque esse mecanismo não vai tirar nenhum voto do Lula e nenhum apoiador do Lula, ele vai ser assistido exatamente por aqueles que não gostam do ex-presidente Lula. E os que não gostam do ex-presidente Lula precisam entender uma outra coisa que aconteceu. Eles vão bater palmas para o ex-presidente Lula sendo ali exposto, isso é absolutamente normal, mas eles vão receber uma mensagem de coisa que eles ainda não querem acreditar, que é, no final das contas, por causa desse discursinho, o Brasil quebrou. Então, eu continuo com a mesma opinião que eu tive lá atrás quando o mecanismo foi lançado. O Padilha fez um produto que não tem mercado na esquerda, ou seja, não tiraria um voto da esquerda, só comunicaria com o coxinha, e esse produto que ele fez, sabendo que era um produto direcionado para público coxinha, ele fez para tirar os coxinhas do analfabetismo político. Cara, você está comemorando a prisão do Lula enquanto alguém está comemorando a quebra das indústrias brasileiras. Eu nunca vi o Padilha como sendo um traidor da pátria. Eu sempre vi ele utilizando as técnicas de comunicação segmentadas, volto a dizer segmentada, por quê? Porque aquilo só foi visto por coxinha. E o porquê também? Porque aquilo não tira um voto do Lula. Ou seja, ele não tiraria uma pessoa que apoia o Lula com aquele seriado, mas ele chamaria o coxinha à reflexão. Não é que isso custou a economia nacional?
Então, eu nunca tive a impressão que ele fosse traidor e não me assusta nada essa declaração dele nesse momento. Com som ou sem som, Léo? Melhor com som, né? Com som funciona melhor. Mas quase ninguém acredita aqui nas boas intenções do Padilha. A Mercedes Cabral está dizendo que ele não teve essa intenção que você está enxergando. E a Valquíria Negreiros fala assim, Léo, eu acho que a Dona Inês se entupiu de cloroquina e está desgarrada da manada, né? Aliás, eu gostei tanto, cara, de fazer o programa com Aquias Santarém, por causa daquela música dele que ele manda pro gato. Você já viu a música do Aquias? Do sal, Sal, é claro. Muito boa aquela música, hein, cara? E o Aquias é muito engraçado, porque ele põe o sobrinho dele, que é o Timo. Você já viu o Timo? O menino tem 16, 17, 18 anos. E aí vai começar o programa do Aquias. Fala assim, oi tio, tudo bem? Então é o Timo falando com o Aquias. E o Aquias começa a cantar a música do sal pro gado. De vez em quando vai muito gado para lá também. Mas enfim, a dona Inês, acho que ela desgarrou. Não sei se ela desgarrou ou não, mas ela talvez tenha se entupido de cloroquina. Léo, eu vou entrar agora... Antes de fechar, Léo, deixa eu só dar um toque aqui. Para o pessoal que está falando que eu sou reciclador de golpista, eu tenho 2 pontos para falar a respeito disso. Eu falo que as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, se arrependeram porque entenderam o que está acontecendo, elas devem ser recebidas, porque a gente vence essa situação no Brasil, não é só vencendo nas urnas, é com a união do povo brasileiro, é pegar o povo e pôr o povo para parar de brigar. Tanto é que o sonho do Lula é isso, é voltar àquele momento em que o povo uma pessoa conseguia montar uma indústria e ter a tranquilidade que não teria briga dentro da linha de produção, porque Moncada é Bolsonaro e Moncada é Lula. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a análise que eu fiz a respeito do Padilha, dessa questão, né, da mensagem subliminar no trabalho dele, é uma análise baseada em 10 anos trabalhando como assistente de um dos maiores diretores de cinema do Brasil, que é o Elvésio Raton, estudando, uma vida assim, praticamente toda estudando cinema, roteiro de cinema, porque o meu sonho era ser diretor de cinema. Então, existe, quando você observa um filme, imagina, o que fez esse filme ganhar o Oscar? A gente faz a primeira leitura, eu vou dar 3 exemplos aqui para que as pessoas consigam entender. O Matrix, por exemplo, a pessoa que vê a camada da cebola, vê, não, é um filme futurístico, que o cara pula de um prédio para o outro. Não, aquilo ali é uma crítica ao sistema financeiro nacional, e aquela crítica ao sistema financeiro e a forma de dominar a mente das pessoas, ela utiliza daqueles subterfúgios ali para mostrar que as pessoas, na verdade, são só energia para uma grande máquina. O mais interessante é que o personagem final do Matrix 3 é um cara que foi usado para ser sósia do David Rockefeller. Então veja o Matrix, né, o cara que é dono da máquina no Matrix 3, abram uma foto do David Rockefeller, vocês vão ver que, assim, por isso que eles ganham o Oscar. A gente vê a primeira camada da cebola. O filme que eu assisti quando eu estava estudando em São Paulo, na FMU, produção de cinema, e o filme foi indicado pelo professor, foi Shrek, que todo mundo acha que é simplesmente um cara verde, etc. Então, não, era uma crítica ao Bill Clinton e uma crítica à TV dos Estados Unidos, que era comprada para fazer o Bill Clinton parecer que era um cara maravilhoso, mas que, no fundo, o Bill Clinton era o próprio monstro e quem eles monstrificavam, na verdade, era o herói. Quando você parte para Senhor dos Anéis e você tenta entender o que está por trás do Senhor dos Anéis, é o Middle Age? Não, Senhor dos Anéis é uma crítica ao sistema financeiro internacional que domina o mundo, e na hora que você tem a introdução, você tem desenhado ali a forma como esse sistema financeiro controla o mundo, né? Um anel foi dado para o controlador de tudo, que é o que está lá no topo da pirâmide, 3 anéis foram dados para os reis dos homens, né? E assim vai desenhando completamente a pirâmide de controle do sistema financeiro internacional. Tudo isso é importante para você fazer uma crítica de uma obra cinematográfica. Porque se você assiste esses 3 filmes que eu falei com vocês, sem pensar que tem algo por trás desse filme, sem entender que é isso que leva esses filmes ao Oscar, você vai ver somente um cara verde que conquista a princesa, ou então você vai ver um cara que pula de um prédio para o outro porque está dentro de um programa de computador, ou então você vai ver animações fantásticas da Terra-média. Mas quando você analisa o que os diretores e o que os roteiristas querem passar por baixo da camada A da cebola, você vai ver que eles estão conquistando a Academia de Cinema. O pessoal que analisa um filme para ver se esse filme merece o Oscar, eles não olham a primeira capa da cebola, eles olham vários níveis de comunicação. Então ali você, assim, durante a aula de cinema sobre esse assunto, o professor mostrou em uma cena
de Parque dos Dinossauros, como existia toda uma comunicação, e inclusive na hora que o primeiro cara que morre no filme Parque dos Dinossauros, ele morre colocando a mão para fora e ele coloca em destaque na regra dos terços da fotografia a linha da vida, que é o que os ciganos chamam de linha da vida. Então, o cinema é muito mais do que só essa primeira casca da cebola. E eu faço essa análise mais profunda exatamente por causa não só dos 10 anos trabalhando com isso. Quem procurar meu IMDb vai ver que eu tenho uma história no cinema brasileiro, tenho uma história no cinema inglês, em filmes de alto orçamento, mas também pelo amor à coisa e o tanto que eu estudei por causa desse sonho meu de ser diretor de cinema. Então, tem muita coisa além daquilo que a gente vê superficial. Não acredito que o Padilha seja golpista, não acredito que ele fez aquilo ali com essa intenção. Muito pelo contrário. Se eu tivesse a oportunidade de fazer algum trabalho pro segmento coxinha, eu faria o trabalho xingando o Lula o tempo todo, mas mostrando os efeitos colaterais da perseguição do Lula. Porque o coxinha vai aplaudir xingando o Lula e ele vai receber a informação dos efeitos colaterais da perseguição ao Lula.